As pessoas estão trocando a sua própria realização, a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, pela garantia de não ser mandado embora. Um Brasil recebe hoje Flávio Augusto, empresário e fundador da WhatsApp. Estamos aqui nos Estados Unidos, no evento da Brasil Conference. Flávio, obrigado pela presença aqui no Brasil. Prazer, André. Prazer é meu, a honra é minha. O primeiro assunto que eu queria entrar aqui na pauta, no nosso bate-papo, é sobre o ambiente de negócios no Brasil. Dentro do Brasil, a gente discute muito essa questão e muito pautado na questão de como diminuir a burocracia entre o ambiente privado e o ambiente público. Nesse contexto e com a sua experiência no WhatsApp, até você, a gente estava falando agora um pouco antes da entrevista, você vendeu, recomprou. Vale a pena ser empreendedor no Brasil? Vale a pena ter uma franquia da WhatsApp? Vou começar respondendo a sua pergunta, mas com algumas ressalvas, né? Sim, vale a pena empreender. Eu sou bastante enfático em propagar com todas as minhas forças e espaço público nas redes sociais que empreender vale a pena. Isso é uma afirmação que eu faço baseado na minha experiência de 20 anos empreendendo no Brasil, baseado na experiência de ajudar pessoas a empreender no Brasil. Afinal, nós temos centenas de franquias no Brasil com novos empreendedores que nós treinamos e ajudamos a empreender no Brasil e pessoas que têm bons resultados. Porém, a ressalva é que a gente diz que vale a pena empreender no Brasil, apesar de vários fatores. Dentre eles, a burocracia, dentre eles, toda a ineficiência estatal em torno desse ambiente de empreendedorismo. Parece que a máquina pública e o próprio funcionamento da máquina política, ela ignora o fato de que os pequenos e micro empreendedores são responsáveis por 70% da geração de empregos no nosso país, ou seja, o maior empregador do Brasil não é o Estado, o maior empregador do Brasil não são as grandes multinacionais, mas sim os micro e pequenos empresários. Então, apesar disso, parece que toda a estrutura estatal ignora esse fato que tem uma grande importância e contribuição na economia, e o que inclusive sustenta o próprio Estado. Não é? Então, apesar de tudo isso, apesar da complexa estrutura tributária, apesar das leis trabalhistas serem arcaicas e antigas e oneram bastante não apenas o empresário, mas até o próprio trabalhador, que às vezes ganha um salário e tem 35% descontado e a empresa acaba pagando o dobro do que seria o salário bruto dele e ainda com o líquido que lhe sobra, ele tem que pagar 50% de impostos embutidos em todos os produtos. Ou seja, no final das contas, o empregado ficou com 15% do valor que ele gerou e 85% foi para a estrutura de INSS e o próprio governo em forma de impostos. Então, apesar de tudo isso, apesar de todas essas contradições, o Brasil é um mercado extraordinário, um mercado consumidor ávido por consumir produtos de qualidade, é um mercado que tem gente talentosa disponível e a fim de acontecer, a fim de mudar de vida, e esses são ingredientes que, apesar de todos esses outros que eu citei, me faz afirmar que vale a pena empreender no Brasil. Você acabou citando um pouco da minha próxima pergunta, das reformas necessárias para o país, né? O Congresso está discutindo, o governo federal, a questão da reforma tributária e principalmente a questão da reforma trabalhista. Você consegue dimensionar nos seus negócios lá no Brasil, e até comparando um pouco, apesar que são setores diferentes, o quanto a legislação trabalhista atrapalha no dia a dia dos negócios de vocês lá no Brasil? Olha, eu, com toda a franqueza, eu costumo brincar, dizer que empreender no Brasil não é para amadores. É uma frase que a gente fala e, na realidade, não significa que o gringo que chega no Brasil seja amador. De longe, eles são muito profissionais, mas, na realidade, esse ambiente hostil é como se você fosse ter que sobreviver numa selva onde as regras da sobrevivência são desconhecidas para quem mora num ambiente urbano civilizado, não é? Então, no fundo, essa frase ela tenta colocar o quão realmente é desafiante empreender nesse cenário. Mas eu diria para você que, apesar disso, a gente aprende a lidar, a gente aprende, e no fundo, infelizmente, e muita gente tem
tem bastante dificuldade de entender isso, quem é penalizado é o trabalhador, não é? Porque ele tem alguns direitos que o protegem, entre aspas, né? A proteção estatal é refletida em forma de quê? Não, ele tem um 13º, ele acredita, as pessoas realmente acreditam que tem um 13º salário. E, no fundo, isso são 12 salários diluídos em 13. No fundo, é o contrário, o trabalhador está emprestando dinheiro para o patrão, sem juros, que é pago no final do ano, não é? O fundo de garantia, eles acreditam também que é um direito. No fundo, é o contrário, é um empréstimo compulsório feito para o governo, remunerado abaixo da inflação, que, inclusive, ele não tem acesso a pegar aquele dinheiro quando ele precisa. E toda a contribuição previdenciária de INSS, ela vai por água abaixo, quando as regras da própria Previdência vão mudar toda hora, e não tem jeito de mudar, porque a conta não fecha, porque já é um modelo fracassado, já é um modelo que é fadado ao fracasso, é uma pirâmide financeira, que depende da entrada de novos contribuintes para pagar aqueles que estão recebendo hoje, ou seja, todo mundo acredita que está fazendo uma poupança que um dia o governo vai usar essa poupança para pagar a aposentadoria dele, mas isso não é verdade. Não é? Para um jovem que trabalha hoje receber a sua aposentadoria no futuro, ele depende da existência de um outro jovem que talvez nem nasceu ainda, para ele trabalhar para poder contribuir e assim ele receber. O problema é que a população ela está envelhecendo a cada ano que passa, logo você vai ter uma quantidade menor de jovens economicamente ativos, trabalhando principalmente pelo fato de que as famílias brasileiras têm a cada ano que passa menos filhos. Ou seja, essa conta não fecha e não vai fechar. E as pessoas estão ali contribuindo e o pior, não tem a contrapartida que deveria ter. Ou seja, em vez de ter uma escola de qualidade pelos impostos que contribuem, não tem. Aí tem que pagar a escola privada. Paga de novo, não é? Plano de saúde. Plano de saúde. Não é? A parte da segurança pública, então, é um caos. O Brasil tem 60 mil assassinatos por ano. É o país que mais mata no mundo, mata mais que na Síria. Ou seja, esse é o cenário, não é para amador, o Brasil não é para amador. Agora, eu digo que o empresário, ele aprende a trabalhar, ele aprende a sobreviver nessa selva. Mas o que realmente me desperta um grande lamento é pelo cara que trabalha, que ainda, em alguns casos, acredita que está sendo protegido, e, no fundo, ele está vivendo num sistema onde o poder de compra dele é menor, porque ele ganha menos dinheiro, poderia ganhar mais e ganha menos. O empresário perde e o trabalhador perde também. O que mais perde é o trabalhador. Eu sempre gosto de dizer isso. O empresário perde, mas ele sabe sobreviver na selva. Não é? O trabalhador não tem alternativa. Ele é o que mais perde. E perde ainda com síndrome de Estocolmo, apaixonado por aqueles que o sequestraram. Não é? Na realidade, todo esse sistema que é patrocinado pelo Estado, sequestra o trabalhador e ele fica refém desse sistema, né? Isso tira completamente o poder de compra das pessoas, principalmente da classe média. Nesse contexto, Flávio, você acha que falta um envolvimento maior da sociedade brasileira na busca dessas soluções, um entendimento? E isso envolve também o empresariado, né? O que você acha? Qual que é o papel nesse momento atual que o país está vivendo, por exemplo, do empresariado? Olha, o que o empresário pode fazer é procurar se envolver mais no sentido de tentar mudar as regras do jogo. E ter uma visão um pouquinho mais ampla para não ficar naquela visão medíocre, limitada de defender os seus próprios interesses. Porque muita gente acha que defendendo os seus próprios interesses ele vai se dar bem. No fundo, se você tiver uma sociedade onde as pessoas ganham mais dinheiro, o empresário vai ganhar mais ainda, porque ele vai vender mais os produtos dele. Né? Eu acho que essa visão classista, ela contaminou também o empresariado. Né? Eu represento a classe dos empresários. Acho que o cara tem que representar a classe dos brasileiros e entender que quanto mais a nossa economia se desenvolve e mais as pessoas sejam desoneradas pelo Estado, e mais o Estado ele se ocupe apenas em governar, apenas em ser Estado, efetivamente, e não querer ter empresas e não querer ficar intervindo de uma maneira nociva para o mercado. Não é? Então, quanto mais o empresário entender isso, eu acho que, por exemplo, em vez de ficar lutando pelo que é apenas o seu interesse, a gente pode também, como eu falei, entender que o maior prejudicado da lei da CLT não é o empresário, o maior prejudicado é o empregado. E o maior beneficiado é o sindicato, não é? Que para ele não falta a contribuição, é obrigatória, dinheirinho pinga ali todos os anos, são mais de 3,5 bilhões de reais
por ano em contribuições sindicais. Para esse está tudo tranquilo. E, obviamente, para o governo também. Muito se fala também na falta de líderes no país, principalmente no setor público, mas nós vivemos também uma falta de líderes na classe empresarial. Como que você enxerga? Você acha que realmente existe essa crise de lideranças no Brasil? Não, eu acredito que existam líderes, sim, na parte empresarial. Talvez eu creia que o desenvolvimento dessa consciência mais global e que esteja acima de interesses de classe, isso precisa se desenvolver mais. Não é? Porque na medida em que essa consciência se desenvolve mais, eu acredito que a contribuição do empresariado para a administração pública vai ser maior. E, obviamente, os representantes públicos podem, inclusive, esses espaços representativos podem ser ocupados por algumas pessoas também da classe empresarial. Falando um pouco de outra problemática do nosso país, a questão da educação. Como você, Flávio, nos seus negócios, você trabalha com essa questão da capacitação? Porque a formação dos jovens poderia ser bem mais, tá mais preparado para entrar no mercado de trabalho. Como que... Eu vou ter que te responder, não consigo te responder se não for de forma franca. Eu acho um desastre a educação no Brasil. Não é? As empresas cada vez mais têm dificuldade de ocupar as vagas, e você tem muita gente desempregada e você tem dificuldade de ocupar as vagas. Porque, infelizmente, o sistema de ensino ele não prepara as pessoas para o mundo real. O sistema de ensino é aquela bolha controlada pelo MEC e que não prepara as pessoas para a realidade do mercado. As pessoas chegam sem saber falar em público, sem saber escrever uma redação, sem saber falar inglês, passam 12 anos sentado na cadeira de uma escola do ensino fundamental, do ensino médio e sai sem falar inglês. É claro que algumas empresas, como a minha, por exemplo, se aproveitam desse fato para vender um produto que é um curso de inglês. Eu sou fundador de uma grande rede de escolas de inglês no Brasil e, obviamente, essa minha empresa só existe porque a escola é incompetente. Se a escola fosse competente, essa empresa não existiria. Então, como as pessoas saem do sistema de ensino sem ter noções mínimas de educação financeira, elas não têm noções mínimas de educação financeira. Não é? Ou seja, todo esse contexto, quando você olha para isso, você percebe que a escola não prepara o nosso jovem para a realidade. Aí ele é vomitado lá no mercado de trabalho, quando ele sai da faculdade, com o diploma pendurado na parede, e ele está absolutamente despreparado. Então, as empresas cada vez mais têm optado em fazer a sua própria formação. Ter que escolher bem, peneirar bem para tentar encontrar alguém com algum preparo, mas a gente tem que acabar preparando mais as pessoas, porque, infelizmente, a preparação feita pelo modelo de ensino é muito fraca. Voltando um pouco na pauta do empreendedorismo, você é um grande influenciador de jovens brasileiros, principalmente pelos livros, né, páginas nas redes sociais, do Geração de Valor. Uhum. No Brasil ainda não tem essa visão que se você empreender e não der certo, você fracassar, você não pode ter uma segunda, terceira, quarta tentativa. E você tem trabalhado muito também em negócios aqui nos Estados Unidos. Como você enxerga no Brasil essa questão e em outros países que têm visões diferentes? A gente passou, eu acho que está melhorando no Brasil, a gente passou por um período onde nós tínhamos mais de 18 milhões de jovens se preparando para fazer concurso público. Eu não tenho nada contra o serviço público, acho que é importante existir pessoas capacitadas no serviço público, mas eu acho que 18 milhões já é demais. Não é? Eu acho que já começa a existir uma coisa que antecede a essa escolha, que é uma cultura, que é a cultura do funcionalismo público, é a cultura da dependência do Estado, da busca pela estabilidade, como se isso fosse o que fosse nos realizar. As pessoas estão trocando a sua própria realização, a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, pela garantia de não ser mandado embora. Eu acredito que isso é pensar muito pequeno, isso é muito pouco. Não estou dizendo que as pessoas não possam trabalhar no serviço público, não tem nada de indigno nisso. O Brasil precisa de bons servidores públicos, mas a busca pela estabilidade é uma cultura medíocre que começou a ser difundida no Brasil, e eu fico imaginando se o Bill Gates tivesse sido funcionário público, em vez de ter criado a Microsoft. Pessoas que, em vez de terem aberto um negócio na sua garagem, como acontece muito aqui nos Estados Unidos, tivessem buscado simplesmente trabalhar no sistema, no serviço público, para não perder um emprego. Não é? Ou seja, o oposto disso é o apetite pelo risco.
É uma outra cultura, a cultura do apetite pelo risco. Olha, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu vou lutar por isso. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga, não tenho nada garantido. Até porque na vida nada é garantido. Desde quando você nasce até quando você morre, você não tem nenhuma garantia, a não ser que nasceu e vai morrer. Não é? Então não existe nada garantido. Nem a própria estabilidade no serviço público. Como a gente vê hoje no Brasil, as pessoas não estão, muitos funcionários públicos não estão recebendo salário. Basta uma crise econômica, a lei muda, algumas pessoas são demitidas. Ou seja, a estabilidade não existe, essa é uma frase que eu costumo repetir. No entanto, essa cultura da estabilidade, ela é oposta, ela é antagônica à cultura do empreendedorismo. E para um país crescer, e um país que eu já falei que tem 70% dos empregos gerados por pequenos e microempresas, para um país resolver o problema do desemprego e ele se desenvolver, o mercado se desenvolver, precisa de mais gente pensando e querendo vencer dentro desse sistema, apesar de todas as dificuldades que existem. Ou seja, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasce primeiro é a mentalidade do empreendedor. É o cara que no meio do caos ele vai conseguir enxergar uma saída, ele vai ter a coragem de abraçar essa saída e ele vai, no meio da lama, despertar ali uma flor bonita, ou no meio do deserto ele vai criar um oásis e a partir daí as coisas começam a se desenvolver. Ou seja, as pessoas têm muitas vezes a impressão que tem que estar num lugar perfeito, num lugar de ambiente econômico perfeito, de ambiente político perfeito, que aí sim, agora eu posso empreender. Não, não é verdade. Tem gente fracassando na Noruega, tem gente fracassando nos Estados Unidos, na Singapura, e tem gente vencendo na África, tem gente vencendo no Brasil, tem gente vencendo em países que têm um ambiente muito menos favorável. Então, quem nasce primeiro entre o ovo e a galinha é a atitude empreendedora que nasce primeiro. A partir daí, as outras coisas, elas acontecem. Falando em risco, vontade de querer vencer, você fundou a WiseUp, uma escola de idiomas, vendeu em 2013, correto? Isso. E voltou a comprar, acho que em dezembro de 2015, no ambiente de crise. Por que você voltou e falou, vou comprar a minha empresa de novo? Bom, eu tive uma oportunidade, não é? Me foi feita uma proposta. A empresa, o grande grupo que comprou a WiseUp em 2013, um ano depois vendeu, esse grande grupo foi comprado por um outro fundo. Esse outro fundo assumiu e até essa turma toda entendeu o que era a empresa, passou um ano, passou 2 anos, tiveram ali algumas dificuldades de performance e eu fui procurado, me fizeram uma oferta que foi muito interessante do ponto de vista do deal propriamente dito, né, do negócio propriamente dito. E somado a isso também existe ali um carinho, sempre existe da minha parte um carinho muito grande com relação ao WiseUp, as pessoas que estavam ali envolvidas, e eu entendo bastante daquilo, trabalhei 2 décadas, criei aquele negócio, não é? E com relação à crise, passamos por várias crises, a crise é essa que acontece agora, daqui a pouco vai passar, mas depois vai aparecer outra, não é? O mercado é assim mesmo, isso vai acontecer nos próximos 200 anos, umas 80 vezes ainda, estabilidade não existe, e quando a gente aprende a navegar nesse oceano, a gente não se assusta com a crise, a gente sempre vai ver ali alguma oportunidade. Para mim, a oportunidade nessa crise foi de recomprar o WiseUp. Então, eu não hesitei e avancei. Acho que uma pergunta que não posso deixar de fazer é a questão do teu investimento no Orlando City, aqui nos Estados Unidos. No país do futebol, você investiu no soccer. Você consegue traçar um paralelo? Nos Estados Unidos é muito forte a questão do marketing esportivo, né? Até a gente agora, nesses dias aqui em Boston, acho que na última quarta-feira, a gente viu que estava tendo um jogo da NBA e um jogo de beisebol, né, do Boston Celtics, do Red Sox, no mesmo dia, os 2 estádios lotados. Está tendo um jogo agora do New England Revolution aqui, nesse momento. Então, não para. E você também com Orlando City, eu estava lendo uma matéria que já tem ingressos vendidos aí para vários jogos. Estamos sold out. Então, isso no soccer, né, que ainda não é, acho que é o 5º, 6º esporte, me corrija se eu estiver enganado, já nos Estados Unidos. Acho que já é o 4º. O que falta no Brasil que tem uma paixão muito maior do que o americano, o brasileiro tem pelo futebol, que já existe a criançada, as pessoas já nascem com a paixão, que poderia ser aproveitado de uma maneira muito melhor. Por que lá você não consegue realizar o que você está realizando, por exemplo, aqui no Orlando City? Você como uma visão de um empresário agora de futebol. O Brasil é um celeiro de grandes talentos. Futebol no Brasil, eu sou brasileiro e sempre gostei de futebol.
não é? No entanto, empreender futebol no Brasil é uma atividade muito mais política do que empresarial. Os clubes são entidades sem fins lucrativas, onde entidades sem fins lucrativas que circulam centenas de milhões de reais, onde um presidente ele não é nem remunerado. Ou seja, esse é um modelo que trabalha o Brasil, não é? Se eu quisesse investir no futebol do Brasil, nem que eu quisesse, seria possível. Eu não posso ser dono de um clube no Brasil, eu não posso ser acionista de um clube no Brasil. O modelo lá não permite. Não é? Aqui nos Estados Unidos, se o clube tiver alguma dívida, eu respondo com o meu patrimônio pessoal. No Brasil, se um presidente deixar 100 milhões de dívida, a bomba vai explodir na mão de outro que vai assumir. As decisões que eu tomo aqui são decisões do ponto de vista financeiro absolutamente responsáveis, porque eu respondo por isso. Lá no Brasil, um dirigente precisa ser reeleito tantos anos depois, e suas decisões certamente vão ser executadas no sentido dele ser reeleito. Se alguma coisa que seja melhor para o clube faça com que ele perca a eleição, ele não vai fazer. Mas se alguma coisa que não seja boa para o clube ele seja eleito, ele vai fazer. Como toda atividade política, não é? Ela tem esse cenário. E não é por acaso que as dívidas são bilionárias dos clubes brasileiros, não é? Então, eu só aceitei investir aqui nos Estados Unidos porque eu ia ser o dono do clube, sou o dono do estádio. Então, eu estaria investindo num patrimônio meu pessoal que eu estou investindo para desenvolver ali. E, ao mesmo tempo, um negócio que tem impacto na comunidade, porque a gente tem uma média de mais de 30 mil torcedores por jogo nos últimos anos. Maior do campeonato nacional. Maior do que o campeonato no Brasil, exatamente. Nós somos a segunda maior média de público dos Estados Unidos. Então, ou seja, é um negócio que tem um impacto na comunidade, que tem uma responsabilidade social, mas que é um negócio e que o fato de ser negócio não significa que é o oposto. Então, no fundo, o fato sim de ser política significa que é o oposto do interesse do desenvolvimento daquele clube. Eu não sou contra a política, mas eu acho que política é política, negócio é negócio. Quando você mistura as duas coisas, não pode dar uma coisa que presta nisso, não é? Então, eu entendo que eu acredito muito mais no modelo que a NFL, a NBA, MLB desenvolveu aqui, que é o mesmo modelo da MLS, que é da Liga de Futebol. E a gente segue esse mesmo rumo, não é? Aqui nos Estados Unidos. No Brasil, é um outro modelo. Então, qual é a solução? Eu não sei qual é a solução, teria que se estudar qual é a solução, não sei nem se tem solução, não é? Mas eu poderia explicar por que aqui é de um jeito e no Brasil é do outro, né? Aqui realmente é negócio e lá no Brasil é mais política. Saindo um pouco da questão de negócios, Flávio, aí tua opinião pessoal, aqui na Brasil Conference o tema principal, né, até eles estão usando a hashtag diálogo que conecta, trazendo diferentes pessoas de diferentes setores, e também no ambiente político, para discutir, porque no nosso país a gente está vivendo, e não só no Brasil, né, existe uma grande polarização. O que você acha dessa discussão que é feita aqui nos Estados Unidos? Por que a gente não consegue reproduzir isso no Brasil? Por ser um território neutro? Porque no Brasil, isso quando a gente fala, se enfatiza muito em redes sociais, mas no dia a dia tá difícil de você debater. O que você acha dessas questões? Olha, realmente o Brasil ele está passando por essa grande polarização, mas se a gente for observar no mundo inteiro isso está acontecendo. Não é? Você vai para toda a América Latina, sofre da mesma polarização. Agora os Estados Unidos também, Trump e Hillary, foi uma grande polarização, uma ruptura que até hoje é possível se enxergar na sociedade americana. Você vê na França, todo esse movimento agora antes das eleições na França, toda essa questão de refugiados, mundo árabe, o problema na Síria. Agora você vê que o mundo está indo para uma tendência mais polarizada. E a gente vê aqui no Brasil a coisa acontecendo, lá no Brasil a coisa também acontecendo dessa forma. No fundo, é um pouco numa escala maior, talvez, aquela questão de classes, né? Aquela coisa, isso está muito acirrado. As pessoas estão bastante divididas, né? Não existe uma união em prol da construção do país. Isso é muito difícil, quando a coisa chega nesse ponto, essa conciliação ela é necessária, absolutamente necessária. Eu acho que isso acontece quando, por consequência de uma liderança, isso pode acontecer. Eu não gosto de salvadores da pátria,
não é? Mas uma liderança, ela inspira tanto o ódio quanto a união. A liderança, ela inspira, não é? Então, é óbvio que quando a gente fala de uma liderança, vem logo essa questão da salvação da pátria, o que é ruim e é arriscado pra caramba, não é? Mas eu penso que os maiores líderes que o Brasil teve recentemente, o próprio Lula, que é um grande líder, não é? Ele, no seu próprio discurso, ele fomenta essa divisão de classe. E isso é muito complicado. Quando isso se acirra, quando os ânimos se acirram, é muito complicado. As pessoas perdem absolutamente a razão. Não é? Não importa se pode ter uma câmera filmando alguém praticando um ato absolutamente condenável, ele vai enxergar aquilo e vai dizer isso foi uma montagem. E por aí vai, não existe. A racionalidade, quando ela foge nesse nível, fica complicado. Então eu entendo como é que se quebra esse processo, né? Eu estou aqui presumindo aqui junto com você, né? Eu acho que, por exemplo, você quando vê um movimento que acontece em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, o João Dória, você começa a ver que você tem algumas pessoas apoiando, mesmo pessoas de outro partido, porque o cara começa a conseguir implantar uma pauta que seja comum, uma pauta que consiga atender todas as pessoas. Enfim, eu acho que é por aí que a coisa tem que ir. Só que o problema é que, somado a esse cenário de Lava Jato, dessas investigações, está cada um também muito preocupado em salvar o próprio pescoço. E aí, cada vez mais, esses interesses comuns ficam em segundo plano, porque como é que eu vou pensar no interesse comum se eu estou ali lutando para salvar o meu próprio pescoço? Então é isso, né? Eu acredito que vai passar, eu acredito que mais uns 3 ou 4 anos a coisa vai se acalmar, vamos ver o que acontece nessa próxima eleição. Mas acredito que em 2022, se tudo caminhar bem, o Brasil começa... Leva tempo. Infelizmente, é uma caminhada. Essa confusão que o Brasil está passando, ela é muito cara, sai bastante cara e vai levar bastante tempo. Flávio, obrigado pela entrevista aqui no Prazer. Prazer, André. Bom, eu diria que o que mais me decepciona no Brasil é essa ruptura, essa desunião das pessoas, esse abandono da racionalidade em prol do partidarismo. Não é? Essa defesa cega de uma bandeira ou ideologia, independentemente das evidências ou do bem do próprio país. Isso é o que me decepciona mais no Brasil, porque eu acho que a saída não é por aí. Na realidade, a crise política e de confiança ela só vai aumentar na medida em que o país for para esse caminho. Não é? E o que mais me dá orgulho é saber que o Brasil tem pessoas que estão perdendo a paciência, mas são pessoas de bem, que querem construir um país, que ainda acreditam no Brasil e que estão lá. São mais de 200 milhões de pessoas acreditando e querendo que o Brasil seja aquele tal país do futuro, que um dia esse futuro chegue.